Olá, sou Fernanda Iquedo, este é o Porquê Cultura. Hoje eu vou conversar com Francisco Antônio Chanes. Ele é artista visual formado pela FAAP na década de 90, mas ele já fazia arte antes disso, porque na década de 80 ele já participava de exposições, salões de artes, até hoje ele participa. Então é uma história muito bonita que a gente vai conhecer hoje, porque esse é o espaço da gente contar sobre as memórias, trajetórias dos artistas que estão aí na luta e resistindo e fazendo muita arte. Obrigada pela sua participação aqui hoje, Chanes. Eu que agradeço muito o convite. Muito feliz de trazer você aqui, idealizador do Sorocleta. Né? A gente vai conversar um pouquinho sobre essa trajetória bonita que você vem construindo, né? Com arte, sempre ligado aí no meio cultural e observando também toda essa cena, que é muito interessante, né? Sim, sim. Acho que o papel fundamental do artista é justamente esse olhar e poder manifestar isso através do seu trabalho, né? É, perfeito. E a tentativa é essa, né? Sempre criar novos olhares e novas leituras do mundo para compartilhar com as pessoas. E década de 80, assim, porque você já estava inserido no meio da arte antes de você fazer a FAAP, né? Sim, eu tive o privilégio de poder ter bons amigos desde o meu início de carreira. Eu tenho a gratidão enorme de ter bons professores e eu tive a oportunidade de fazer exposição ao lado do Badini, do Zezé Correia, do Tadeu Vilela. São pessoas que fizeram parte, né, do início da minha carreira, e eu tive a oportunidade de estar expondo ao lado deles. E como que era a sua arte no início? É a mesma de hoje? Não. Aconteceu uma transformação, né? Eu acho que o bacana é justamente essas transformações. As preocupações eram outros valores que eu estava investigando, e nos dias de hoje isso foi transformado, né? Porque hoje você está na arte urbana, muito inserido também, em aprimorando, né, o stencil. Mas como que você começou? Como que era a sua arte? Bom, eu trabalhava com um desenho acadêmico, né? Tá. Uma tentativa de representação. Depois você vai estudando, aprimorando o conhecimento, você vai descobrindo que a arte transcende, né, só a questão figurativa. E esse envolvimento, consequentemente, levou a outras maneiras, né, de expressão. E, ao longo dos anos, eu descobri a técnica do stencil, que é uma linguagem, uma técnica, né, que me atrai muito. E é aí que foi o grande salto, né, de poder entender como poder manifestar as minhas ideias através da técnica do stencil. E aí, na década de 80, qual era o espaço, qual era o cenário aqui de Sorocaba nessa questão cultural? Então, existia o SENAC, que promovia algumas exposições lá na Nogueira Padilha. Existia o Salão de Arte da ACM, onde muita gente interessante também participou. E tinha a Casa de Cultura da cidade e outras manifestações. A né? Casa de Cultura que depois se tornou na Oficina Cultural Grande Otelo. Que depois se tornou Oficina Cultural Grande Otelo, que é um grande transformador, né, das questões culturais e artísticas da cidade. Então eu acompanhei todo esse processo, né? Acompanho, né, todo esse processo, porque ainda está pulsando, né? Isso. Aí depois você me contou, né, que na Oficina Cultural Grande Otelo você participou de todas as edições lá do Terra Rasgada. Sim, o Terra Rasgada eu acho que foi um dos grandes movimentos que aconteceram em termos de cultura na cidade, né? Ele deixou bons registros, muitas pessoas trabalhavam. Existia uma coisa muito interessante lá, que não existia uma curadoria única, era uma curadoria coletiva. Olha só, naquela época já se tratava disso de uma maneira, com a responsabilidade que se tem isso, né? Então, conseguimos fazer todas as edições. Centenas e centenas de pessoas iam assistir o Terra Rasgada. Ele durava em torno de um mês, era todo ano, e era muito enriquecedor porque traziam pessoas de outras linguagens, não só de artes visuais, né? Tive a oportunidade de conhecer Tom Zé, Cole Reuter, e além disso, o intercâmbio que acontecia naquela oficina, né? Dos artistas, dos produtores culturais, dos agentes culturais. Do Brasil todo, né? Sim, era fantástico. Professores universitários. E como consequência, a gente sempre faz uma reflexão disso daí ao longo dos anos, né? A Trienal de Arte que acontece em Sorocaba é uma consequência da visibilidade que aconteceu naquele momento do Terra Rasgada. De tantas pessoas que vinham, a mobilização que teve no cenário cultural, né? Fez com que o SESC falou, opa, aqui tem
tem um terreno fértil. Sim. É uma leitura que eu faço, né? Sim, Claro sim. que é. Mas faz sentido, né? A sementinha que ficou, sim, se né? hoje existe a Trienal de Artes, é justamente por causa daquele momento. Já tem um histórico, né? O quanto aquilo existia a necessidade da nossa região ter algo relacionado às artes, né? Uhum. E deu no que deu, então, né? eu lembro de realizadores do audiovisual que vinham também, que eram renomados, assim, com aquela experiência para trocar, né, com a gente iniciante, assim. Sim. Lembro das últimas edições do Terra Rasgada, assim, É. que eram shows, então era todas as áreas, né, música, audiovisual, literatura, né? Teatro. Miriam Cris Carlos direto lá também. Isso. E não existiam milhões, né? Não eram necessários milhões para você poder fazer alguma coisa que reverberava não só na cidade, mas como na região. Uhum. Foi um momento bacana na cidade, né? O intercâmbio, como eu imagino que acontece também quando você tem essas participações nos salões de arte também, essas exposições, mas é que são curtas, né? Um momento diferente. Sim, claro. tem salões que oferecem, inclusive, residências. Hoje em dia foi ficando bem mais diversificado, né? Uhum. E você também, você dá aula ainda, mas sempre deu aula ou não? Você era mais o realizador, assim? Quando finalizei a etapa da faculdade, eu montei uma empresa de comunicação visual, eu e meu irmão. Então, eu tenho esse conhecimento técnico também de poder utilizar do conhecimento do desenho para poder transformar isso em elementos tridimensionais, que nós fazíamos as letras, trabalhávamos com neon. Era uma maneira que eu tinha de equilibrar, né, a questão financeira com a questão criativa. Legal, você também trabalhou no Cruzeiro, lá no começo, né? Sim, o Jornal do Cruzeiro do Sul foi uma grande escola também, conheci muitas pessoas. Edição de arte, né? Sim, tinha o Grauco, que era um grande chargista, sim. Né? O Manuel Mota, um diretor de arte, que depois virou um baita de um publicitário. Era uma cidade com várias pessoas que faziam parte, né, dessa maneira de ver o mundo, e naquela época foi interessantíssimo isso. Que legal. Agora, do stencil, você leva na sua bicicleta, né? Leva com o seu projeto também para difundir essa arte, né? Isso, então. De uma forma, uma mobilidade, né? Foi muito interessante como começou esse projeto. Eu dava aula de desenho nos bairros da cidade e em determinado momento roubaram meu carro. Eu ia de carro para os locais dar essa aula. E como eu fiquei sem carro, eu tive que fazer esse trajeto de bicicleta. E tinha que levar os materiais, né? E daí eu comecei a colocar caixotes na própria bicicleta. Eu falei, nossa, olha que coisa interessante, né? Eu consegui levar todo o equipamento. Depois eu fui aprimorando a ideia para justamente, em função da grande facilidade que tem de mobilidade de bicicleta na cidade, que eu podia fazer aquilo lá se tornar algo maior, né? E daí que eu transformei num ateliê itinerante. Como eu fazia as oficinas de desenho, eu comecei a fazer oficinas de stencil, que é a técnica, né? Em bairros da cidade. E tudo de bicicleta? Tudo de bicicleta, que é a famosa, em que ano famosa que foi? sorocleta. Isso em 2000. 2000. Já faz um tempo aí, sim, mais de 20 sim. anos. Daí eu comecei a perceber que aquilo lá era bacana, né? Uma das coisas que me interessa no meu trabalho é justamente o diálogo com a cidade, né? Essa mudança a arte não precisa só estar no museu, né? Ela pode estar em todo local, né? Uma revolução também trazida pela arte urbana, né? Sim. Esse novo paradigma, né? E o direito à cidade, né? Sim. E por que a gente precisa falar de direito à cidade? Por conta disso também, de todos terem democraticamente o uso da cidade, né? De fazer essas andanças também, né? Que você faz, de poder estar... Sim, e mais do que isso, você poder se empoderar da cidade, você saber que é na cidade que acontecem as coisas, a vida acontece na cidade, né? Principalmente, se você for pensar, do deslocamento, essa ação que eu faço, não fazemos as oficinas apenas no centro da cidade, nós levamos para vários bairros, né? Esse contato é interessante, isso fortalece, né? Isso é muito legal, a gente estava falando nos bastidores aqui antes de começar a gravar, essa questão, né, dos bairros e da região central, né? Ainda se fala muito nos bairros, eu vou para a cidade, né? Que é essa referência de ter o centro como algo à parte da cidade, de vivência, de experiência de quem vive no bairro, né? De quem está no bairro. Isso é muito interessante, né? E quando você fala isso, né? De estar não nas regiões centrais apenas, mas fora, você também está pegando as bordas, né? Sim, claro.
e tendo visões das pessoas, né? Que estão na cidade, mas não especificamente no centro, né? Sim, e possibilitando dando possibilidade de acesso à arte e à cultura, né? Porque senão fica restritivo. Sim, e mesmo porque existem outras questões, né, na periferia da cidade que tem que ser resolvidas, e acho que é uma maneira de poder dar voz também para essas pessoas, que a arte é um desses caminhos, né? Fale assim da sua experiência, então, assim, traz alguns exemplos. Por exemplo, quando você vai lá no bairro trabalhar com o contexto local. Você não vai levar tudo pronto. Você vai construir junto, é isso? Sim, é uma construção muito enriquecedora, né? Porque tem pessoas que não têm noção de como lidar com um estilete, né? E ao mesmo tempo, a questão, um exemplo que aconteceu comigo, né? Dando essas oficinas, que a moça estava falando do estilete, que ia se cortar, não sei o quê. Eu achei que aquilo era uma brincadeira, né? Do falar do estilete. A moçaninha do lado falou, viu, ela já teve problemas com o estilete, que ela se corta. Então, você vê, lidar com o ser humano é uma caixinha de surpresa. É claro, isso não faz parte apenas da questão da periferia. Sim, claro. Mas era uma situação que aquilo me incomodou muito. Falei, puxa vida, não é só para fazer... Pode ser, né? Ou um elemento de findar a vida dela, né? Então, com o maior respeito, eu reformulei para ela o que se tratava o estilete, como fazer aquilo lá de uma maneira legal, né? Isso mesmo, de reformular no sentido de você dar uma outra visão sobre aquele objeto. Não é só para ela poder se cortar. Para que serve realmente isso aqui, para aquele, né? Outras possibilidades de uso. É incrível, né? De você se deparar com essas várias questões e adaptando, né? Sim, e o fazer arte é interessante, né? Nessa coisa que eu aposto de coletividade, né? Essa troca é muito grande, é muito bacana, é muito intenso, né? Ela está possibilitando toda a energia dela, o momento dela, para estar disposta a estar aprendendo algo, que no caso seria a técnica do stencil, para depois estar podendo expressar algo junto com outras pessoas que estão produzindo a oficina. Isso é enriquecedor. E geração de renda, assim, as pessoas que participam de oficinas ou que recebem suas aulas, né, que participam das suas aulas, você tem retorno, assim, de se de repente também tem uma utilidade de geração de renda, por exemplo, fazer os stencils para fazer camisetas, para... Sim, também. Como a técnica do stencil é muito generosa, né, ela possibilita a confecção de bolsas, de camisetas, de eco bags, tem todo uma maneira de poder entrar na questão daí da economia criativa, né? Como ela vai transformar isso daí em benefício. E como que você sente nas oficinas, assim? As pessoas trazem muito engessado um padrão de arte, um padrão do que quer fazer de imagem? Ou você vê uma diversidade? Porque parece muito tudo pacote de um pensamento neoliberal, né? Tudo muito já construído, muito já dado. Você consegue desconstruir um pouco para a pessoa trazer outras imagens que não sejam aquelas batidas? Sim, aliás, esse é um dos papéis, né? Justamente trabalhar com a questão do novo, né? Tem um espaço em São Paulo que é da Mônica Nader, que era, inclusive, professora da FAAP, super bacana. Tem um espaço lá chamado JAMAC, que é Jardim Miriam Arte Clube. Sim, participou do Sesc recentemente, né? No projeto. E ela conta justamente uma experiência que aconteceu, que ela estava fazendo uma oficina lá com a meninada, e todo mundo queria fazer o Che Guevara. Vamos fazer o Che Guevara. A Mônica viu, mas por que tem que ser o Che Guevara? Quais as qualidades dele? Isso. Então vamos fazer um outro personagem que tem essas características também, que não seja ele, né? Daí criar um outro personagem. Perfeito, né? Então desmistificar só o simbólico. É muito rico, né? De criar a criatividade mesmo, né? Sim. De deixar fluir, né? Mas a possibilidade de ter alguém que possa criar esse dedo na ferida, né? Uma mediação aí, Sim, né? É interessantíssimo. Esse é o papel, né? O trabalho da Mônica, aliás, é muito interessante. Ela teve a exposição aqui no Sesc, né? Como você mencionou. Foi fundamental, porque ela atrai pessoas. A Flávia Aguilera, acho que estava também, né? Sim. O que aconteceu? Tiveram várias oficinas, né? De outras técnicas, outras linguagens, e ela consegue até hoje dar o recado, né, do que é arte, né? Sim, muito legal. E com o Sorocleta também tem um espaço físico, queria que você falasse um pouco desse espaço físico. Então, nesses 2 últimos anos, como consequência, nós resolvemos criar um espaço físico
para justamente o quê? Facilitar outras pessoas a estar compartilhando as suas experiências de arte. Então, as pessoas que fazem fotografia, que fazem teatro, nós temos um espaço lá no Jardim São Marcos que contempla outras linguagens também. E aos sábados nós fazemos reuniões, tem o Comes e Bebes lá, apresentações musicais. À noite? Toda noite aos sábados. Já fazem 2 anos que a gente conseguiu agregar uma maneira, né, de estar lidando com questões da cidade, para trocar boas ideias referente à cultura. E sempre acompanhado de um Comes e Bebes, boa música. É o @Sorocleta. Isso. Para quem quiser seguir, né? Porque, não consegui pegar o endereço. Fica no Jardim São Marcos, mas onde? É o Sorocleta Cultural. Sorocleta Cultural. Isso. Então tá no Instagram, tá no Face. Isso, nas redes sociais, né? E, na verdade, isso é uma consequência dos amigos que eu tenho, né? Eu tenho essa facilidade de eu poder ouvir boas ideias, ou ideias, pelo menos, né? E daí você vai transformando aquilo lá. Eu acho que é o papel fundamental do artista compartilhar experiências. Aí tem um espaço de encontro e é ótimo, porque esse espaço é necessário. Principalmente depois de significado, né? Esses espaços foram ressignificados pós-pandemia, não? Isso. Então lá é o meu ateliê, que durante a semana eu trabalho, faço as oficinas, desenvolvo as minhas pesquisas. E outras pessoas aproveitam disso também, desse espaço físico, com outras linguagens, de teatro, de fotografia, de audiovisual, de lançamento de livros. Nós já tivemos muitas experiências lá marcantes, de jantares, né, que o nosso amigo Zé fazia. Falando nisso, esse programa é gravado, né? Tá indo na terça-feira, mas hoje, no dia da gravação, vocês vão fazer à noite, porque hoje é sábado. Vocês vão fazer a gravação lá. A gravação não, o evento em homenagem ao Zé Boca. Homenagem ao Zé Boca, que era um grande artista da cidade, da região, que partiu antes do previsto. Então os amigos resolveram fazer uma homenagem a ele. Então vai ter declamação de poemas, contação de histórias, música. O irmão dele, Pedro, vai fazer uma moela pra gente. E eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer para uma pessoa que deixou tantas coisas boas e saudades pra gente. Marcou muito mesmo o cenário cultural. É. Muito amigo mesmo, muito querido por todos, assim, né? Irreverente. Sim. E como transformou num espaço cultural, acho que a cultura é justamente isso. Você trocar informações, os seus conhecimentos, os seus saberes, né? E o Zé é uma pessoa que vai fazer muita falta lá pra gente. É um cara muito presente. E você falou que durante a semana você faz as suas oficinas, as suas pesquisas. Você dá aula, né? Sim. Então quem quiser pode entrar em contato também com você para aula de desenho. De desenho e oficina de stencil, isso. As oficinas de stencil, né? Na criação de lambi-lambi, na criação de elementos que fazem parte da arte urbana, né? Sim. Com a técnica do stencil. E aí, queria que você falasse das suas referências atuais de artistas, assim. Bansky, né, que você estava falando. Sim, o malvado do Banksy, que é um artista inglês, que não só artista, ele é um militante, um idealista. Eu acho que a gente entrou num outro patamar, né, quando ele começou quando descobriu-se o trabalho mesmo dele, né? Eu acho que ele conseguiu dar uma grande transformada, uma chacoalhada. E é interessante que ele se sente uma pessoa frustrada, sabia disso? Não. Ele é tão irônico, sabe por quê? Ele conta no livro dele, né? Eu queria ser diretor de cinema. Não estou feliz, não estou realizado. Mas é um baita de um artista. Se ele quiser fazer isso também, não tem nada que impeça, né? Tanto é que ele fez um filme, né? Saindo pela Porta dos Fundos, que ganhou o prêmio, tudo. Então. Inclusive, passou no Max. Daí, talvez, né? Então, não sei se também está se engajando agora para que seja, né? Sim. Inclusive, esse filme passou no Max, foi muito interessante, depois teve debate. Tudo que ele se propõe a fazer é de uma maneira interessante. É uma das referências que eu tenho. Sim. Você citou o Max agora, que você falasse como que você enxerga essas entidades de Sorocaba que são espaços de arte, né? Tem o SESC. Então, a grande questão da arte na cidade pode ser até pesado, mas a arte é algo muito elitista, né? Elitista no sentido das pessoas terem acesso às barreiras que se criam, e ela não necessariamente tem que ser apenas isso, né? Mas as referências que existem são essas, né? As pessoas ficam inibidas de ir no museu. Por mais boa vontade que exista, eu acho que tem que se quebrar esse paradigma, né? Porque, para quem não sabe, o Max é o Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. Sim. Ele fica ali do lado do... ia falar do Barracão Cultural, mas que fica do lado da estação ferroviária. Frente ao Chalé Francês.
que tem um papel enorme na formação da cidade, de artes, mas tem que aprimorar, né, essa questão. Eu acho que a cidade está crescendo, eu acho que ela não é compatível às questões que acontecem na cidade, uma cidade que tem mais de 2.000 indústrias, um poder de tradições, e você está lidando, eu acho que tem uma distância muito grande do que se acontece em arte e o que é a cidade. E nos dias de hoje, se você colocar uma lente, você consegue perceber o porquê isso acontece, né? Eu acho que dá para ser transformado. E lá no Sorocrata nós discutimos justamente isso. Sim, espaços também de poder, né? Porque, querendo ou não, quando se fala que alguma coisa é elitista, significa que há essa defesa de um certo poder também. Sim, de não democratizar, de não expandir, de não borrar as fronteiras. Isso. Agora, o porquê disso são as limitações, né? É como se queixar da Secretaria de Cultura de Sorocaba. Mas é meia dúzia de pessoas que trabalham lá. Sim. Por mais questionável que se fale sobre o trabalho, mas é meia dúzia que está lá. E como que você vai resolver, por exemplo, na questão da lei da Paulo Gustavo, que foi destinado para a cidade 5 milhões de reais? E como que foi destinado isso? Sim. Para que meia dúzia que coordenou isso... E teve muitos erros no processo, né? Aquela lista primeira que foi divulgada, que daí não só os deferidos, mas aquelas mudanças que aconteceram depois dos recursos, tudo muito complicado. Teve também a questão que é importante ressaltar, né? Que teve o conselheiro, né, que tirou todos os projetos dele, porque tinha pessoas ligadas a ele, na associação dele, também ligada ali, que estava participando como perito. Perito não, mas como... não é associação, mas é que do conselho, né? Sim. Então, assim, coisas erradas que não foram vistas, pelo menos, ou então que não foram prevenidos antes de acontecer o edital, né? De todo o processo dele. Transparência também. Há sempre uma luta dos artistas, né? Da categoria toda, de sempre estar cobrando por transparência, seja na Link, seja na Lei Paulo Gustavo. Espero que agora na Lei Aldir Blanc 2, o dinheiro já está na cidade, né, Xande? Sim, sim. Já chegou, o governo federal já depositou, está na conta, vai sair aí uma discussão, talvez, audiências públicas, não sei se é uma audiência pública, mas aquelas reuniões... O trâmite, né? O trâmite, né? Espero que seja feito essas reuniões e chamados os artistas para conversar, para poder daí fazer o edital. E que daí esse edital da Lei Aldir Blanc pegue todo esse conhecimento, experiência do que aconteceu com a Lei Paulo Gustavo, para que os erros não se repitam. Sim, e mais do que isso, uma reflexão também que eu faço se nesse processo inicial nós já tivemos essas dificuldades que poderiam ser evitadas, mas é claro, todo o processo pode acontecer, né? Eu fico pensando, como que vai ser... feito a leitura desses 5 milhões depois, não estou duvidando dos artistas, né? Mas você coloca em xeque. Bom, então, e esse dinheiro, como que vai ser utilizado? Administrado? Quem que vai conferir isso daí depois? É pouca estrutura, né? Pouca pessoas trabalhando. Né? E aí também, quando você fala de governo que vai eleger um governo e vai colocar secretarias todas e os profissionais trabalhando nessas secretarias, porque não são todos concursados, né? Quando entra um secretário, ele escolhe a equipe com quem ele vai trabalhar. Tem que ser aquela equipe que lide com cultura e que entenda daquele fazer no dia a dia, né? Quanto mais especializado, inteirado, mergulhado na arte, é muito melhor, né? Para evitar erros em editais, por exemplo, que são as questões mais básicas, né? Sim. E por mais boa vontade que se tenha, é uma questão de política pública para poder transformar numa cidade, conforme a gente falou, que tem esse potencial todo, mas é desproporcional. Inclusive, a verba de cultura é insignificante em função do que podia já ter na cidade. Sozinho não dá, é um grupo de pessoas que discute muito essa questão, né, das leis, como aprimorar a questão dos editais. E justamente eles abriram meus olhos para a questão justamente da verba da cultura que tem. Se fosse feito o que já tem combinado das políticas, a verba de cultura ia ser muito maior. Se fosse aplicado o plano municipal de milhões de uma lei, não foi implantada ainda, né? Eu acho que já desde 2016 está à espera de ser implantada e que deveria crescer essa verba para a cultura, mas está ocorrendo o contrário. Isso. Está diminuindo. Que é uma ação
política, né? Esse olhar uma escolha, né? Uma escolha política, bem lembrado. E esse olhar, a cultura sempre traz problemas no sentido que é uma maneira de ver o mundo, de aprimorar, e daí você entra em choque com o poder público, com a maneira convencional de ver o mundo. Eles não querem atrito. É uma leitura que eu faço. E o artista é justamente o contrário. A gente quer criar reflexões para poder ampliar a consciência do mundo. Fale para mim, o que eu não te perguntei que você quer falar? As pessoas que fazem arte na cidade, eu acho que é interessante falar, mencionar nomes de pessoas que estão fazendo arte na cidade ainda. Eu tive, conforme eu falei, o privilégio de conhecer muita gente interessante, né? Então, o Pedro Lopes faz arte na cidade ainda, o Beto Cury, a Lúcia Castanho. Tem muitos artistas da cidade que estão na ativa, né? Eu acho que é interessante render as nossas homenagens a essas pessoas. Não é algo simples, né? Então, pelo menos da minha área, eu sou muito agradecido, né, a essas pessoas que conseguiram transformar na maneira delas a cidade no seu olhar. Como participantes mesmo, né, desse processo todo. Eu acho que eu sou um pouco o resultado disso daí, né? Eu tive bons professores, bons amigos que fazem com que isso possa ser transformado. Perfeito. Obrigada, Chanes. Te agradeço por ter vindo, por estar aqui no estúdio, né? Bater esse papo, conversar sobre cultura, sobre a sua trajetória. Então acompanhe no Spotify a entrevista completa, ou você pode, se você já estiver assistindo, né, pelo YouTube também, porque daí fica um videocast do YouTube. As redes sociais também do Portal Porquê, @Portal Porquê no Instagram, no Face, e o site www.portalporquê.com.br.